Bom, gente, vamos começar a falar um pouco sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado foi um período da história política do Brasil que tem uma duração de 49 anos, quase meio século, em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II, que foi o chefe de Estado mais longevo da história do Brasil. Como o Segundo Reinado é um período grande em termos de anos, de décadas, nós vamos dividir essa aula em vários pontos. Tá? Então, nesta aula, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a política interna. Tá? No próximo vídeo também vou encerrar a questão da política interna. E nos vídeos seguintes, nós vamos falar sobre a questão econômica, sobre a política externa, a Guerra do Paraguai, e no final vamos falar sobre a crise da escravidão, o avanço do abolicionismo e as ideias republicanas que colocam fim na monarquia brasileira. Só uma questão, a monarquia brasileira ela dura de 1822, como nós já vimos, com a independência do Brasil, até 1889, quando você tem a implantação da República. Nesse período de 67 anos, que foi a existência da monarquia no Brasil, o Segundo Reinado sozinho domina 49. Portanto, a monarquia brasileira, em grande parte, foi o Segundo Reinado. Então vamos lá, começar a falar um pouco dele. Bem, em termos de política interna, durante o Segundo Reinado, nós tivemos o desenvolvimento, a formação de dois partidos políticos que atuaram no cenário da política interna brasileira. O Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Liberal era chamado também de Luzias e o Partido Conservador, os conservadores, de Saquaremas. A política interna do Brasil foi dominada pelo bipartidarismo. O que é isso? Dois partidos políticos rivalizando o controle político do país. Bem, esses dois partidos, eles se originam daquela antiga divisão que eu comentei com vocês no período regencial entre os progressistas e os regressistas. Os progressistas deram origem ao Partido Liberal, os regressistas ao Partido Conservador. Bem, mas qual é a diferença entre estes dois partidos? O Partido Liberal era formado por proprietários de terras e de escravos. O Partido Conservador por proprietários de terras e de escravos. Os dois partidos concordavam que a monarquia era a melhor opção para o Brasil e que o Brasil deveria continuar mantendo escravos. A diferença em termos econômicos, em termos sociais, entre os liberais e os conservadores é praticamente nula. Tanto é que se diz o quê? Que os dois partidos são farinha do mesmo saco. Tá? Que a divisão entre os dois partidos é, na verdade, um jogo e um interesse por conquistar o poder. Tanto é que se tem uma frase famosa entre os dois partidos que diz o seguinte: nada mais conservador que um liberal no poder e nada mais liberal que um conservador na oposição. O que significa essa frase? Quando você fala em conservador, vem a palavra conservar, ou seja, manter as coisas como estão. Quando você fala em liberal, significa mudar, alterar, liberalizar. Só que o Partido Liberal no Brasil, ele não é um partido que quer mudança, ele é um partido que quer manter as coisas como estão. Então, por isso que se fala nada mais conservador que um liberal no poder. Ou seja, quando o liberal chegar ao poder, ele não vai mudar a situação social e econômica do país. Porém, se o liberal estiver no poder, quem está na oposição é o conservador. E qual o papel da oposição? Criticar o governo. Então, o que acontece? O conservador pode até concordar com o que o liberal está fazendo, mas o conservador vai criticá-lo. Então, nada mais liberal que um conservador na oposição. Tá? Por isso essa frase. Então, nada mais conservador que um liberal no poder e nada mais liberal que um conservador na oposição. Portanto, os dois partidos, do ponto de vista econômico e social, têm poucas diferenças entre eles, praticamente nenhuma. A diferença que se coloca entre os dois partidos, a principal diferença, é que enquanto os liberais
defendiam uma maior descentralização administrativa, os conservadores defendem uma maior centralização administrativa. Essa, basicamente, centralização administrativa. Essa, basicamente, é a diferença entre os dois partidos. Ou seja, os liberais defendem maior autonomia para as províncias. Os conservadores não. Defendem a autoridade do Rio de Janeiro sobre o restante do Brasil. Que, aliás, eu falei para vocês algumas aulas atrás, no período regencial, que a grande questão que se colocava no Brasil nessa época era evitar a fragmentação. Então, como nós manteríamos esse país enorme, gigante e recém-independente, unido? Alguns defendiam que era preciso centralizar a administração no Rio de Janeiro, os conservadores. Outros defendiam que era preciso dar maior autonomia para as províncias, os liberais. Bem, como é que funciona a eleição? A eleição no Brasil, deste momento, é profundamente marcada pela fraude eleitoral. Quem pode votar? Homens maiores de 25 anos e que tenham uma renda superior a 100 mil réis. Portanto, o sufrágio é censitário, depende da riqueza. A Constituição, lembrar que a Constituição do Brasil, neste momento, é a Constituição de 1824, aquela que foi outorgada, imposta por Dom Pedro. Essa Constituição não falava nada sobre voto de analfabeto. Os analfabetos não eram proibidos de votar. Então, na prática, o Império reconhecia, aceitava o voto de homens que tivessem renda, analfabetos. Tá? Isto durou até 1881. Em 81 foi feita uma reforma eleitoral que proibiu expressamente o voto de analfabetos. Outro ponto. Logo no início do Segundo Reinado, ou seja, do reinado pessoal de Dom Pedro II, nós temos que lembrar que o imperador, em 1840, é um jovem de 15 anos. Que eu falei para vocês na aula passada que ele vai tentar... nós vamos ter toda uma propaganda em torno deste menino para transformá-lo em homem. Então ele vai ter que ter barba, ele vai ter que casar, mas ainda é o imperador jovem. Quando esse imperador assume o governo pessoal, quem governa junto com ele são os liberais. Ele convoca eleições, que eram roubadas. As eleições de 1840. As eleições de 1840 ficaram conhecidas como as eleições do cacete, porque os liberais venceram as eleições por meio da fraude eleitoral e da violência. Só que eu só vou dizer uma coisa para vocês. Não pensem que as únicas eleições violentas no Império foram as de 40, porque a fraude eleitoral foi uma constante ao longo do Império e da Primeira República, que eu vou falar disso ainda mais para frente. Inclusive, durante o Império, as eleições aconteciam dentro das igrejas, depois da missa. Porque você sabe que o Estado e a Igreja Católica, nos tempos da monarquia, eram próximos, eram juntos. Então, depois da missa, havia a mesa eleitoral era organizada, não existia ainda título de eleitor, então quem montava a lista dos eleitores, das pessoas que podiam votar, eram os mesários. Só que os mesários eram ligados ou aos liberais ou aos conservadores. Então, quer dizer, muitas vezes, como as cidades eram pequenas, o pessoal se conhecia, quando os conservadores controlavam as eleições, eles impediam que os homens que votavam nos liberais pudessem votar. E assim acontecia quando os liberais controlavam as eleições. Então, as eleições do Império eram profundamente roubadas. Bom, o que acontece aqui? Os liberais ganham por meio da fraude eleitoral, só que 2 anos depois o imperador decide fechar o governo, tirar os liberais e chamar os conservadores ao poder. Em 1842, os liberais pegam em armas em São Paulo e em Minas Gerais, que eram as 2 províncias fortes do Partido Liberal. Naquela que ficou conhecida como a Revolta Liberal, que só termina em 44. Esta revolta liberal, em parte, ela é provocada pelo seguinte: quando começa
o governo pessoal de Dom Pedro II, em 1840, a monarquia brasileira volta à centralização. Se você parar para pensar, durante o período regencial, que é o período que vai de 1831 a 40, você tem uma luta entre os grupos políticos e você não tem um imperador no trono. Se você não tem um imperador no trono, você não tem o poder moderador. Quando Dom Pedro II assume o trono e começa o governo pessoal, o poder moderador é restabelecido e, com ele, a centralização da monarquia, o que favorece os conservadores. Então, com o passar do tempo, os conservadores começaram a ficar mais inclinados e mais favorecidos pelo imperador. Essa revolta armada que acontece em São Paulo e Minas Gerais entre 42 e 44, em parte, ela é um reflexo disso. Ela é um reflexo da centralização da monarquia e do favorecimento dos conservadores, em detrimento do Partido Liberal. Beleza? Bom, eu vou continuar a política interna no nosso próximo encontro.